Vamos imaginar a cena. O ar tá carregado de expectativa, sabe? Quase 40 anos de espera, chegando ao fim. Uma nova geração de israelitas, nascida e criada no deserto, tá ali, acampada, bem nas portas da Terra Prometida. E na frente deles, Moisés, o líder de décadas, começa um discurso. Nossa, fundamental, um testamento mesmo, antes de passar o bastão. É nesse momento tão denso, né, que a gente mergulha hoje. Vamos explorar juntos um trecho crucial do livro de Deuteronômio. A gente tem aqui umas anotações bem detalhadas sobre Deuteronômio capítulo 2, versículos 1 a 8, e uma análise assim que busca desvendar as camadas de significado dessa passagem. A nossa tarefa aqui é entender a mensagem principal, né? Sobre a fidelidade e o sustento de Deus durante um período que foi, desafiador. De disciplina, mas também de cuidado constante ali para o povo de Israel. Vamos investigar isso juntos? Perfeito. É exatamente isso. Estamos olhando para um momento em que Moisés está recapitulando os anos finais da peregrinação no deserto. Um período marcado, né, pela consequência daquela rebelião em Cades Barneia. Ali, a geração anterior falhou em confiar em Deus para entrar na terra. Então, Moisés não está só contando história, ele está selecionando eventos específicos para ensinar lições vitais para essa nova geração. E a análise que a gente tem aqui divide essa passagem de um jeito bem útil, sabe? Em 3 movimentos principais. Isso revela muito da dinâmica da relação entre Deus e Israel naquele tempo. Certo, então vamos analisar essa recapitulação. O primeiro ponto que se destaca é Deus mantendo Israel numa espécie de espera. Longa, né, rodeando os montes de Seir, o texto diz: depois viramo-nos e seguimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Esses muitos dias, nossa, como a análise aponta, cobrem quase 38 anos. Uma geração inteira crescendo e vivendo nesse movimento meio circular. À primeira vista, parece uma perda de tempo, não acha? Uma jornada sem progresso aparente. É uma percepção bem natural. No entanto, a análise da fonte sugere que essa fase, embora seja uma consequência direta, né, da incredulidade e até da presunção da geração anterior, isso está detalhado lá no fim do capítulo 1 de Deuteronômio, não foi um tempo vazio ou só punitivo. Havia um propósito pedagógico ali, bem profundo. A fonte até menciona a interpretação clássica de Matthew Henry, que aponta para um duplo objetivo de Deus nesse período. Duplo objetivo. Isso já deixa as coisas mais interessantes. Qual seria o primeiro, então? Olha, o primeiro objetivo era interno, voltado para o próprio povo de Israel, sabe? Foi um tempo de forja espiritual mesmo. Esses anos todos de peregrinação, de depender todo dia do maná, da água da rocha, das roupas que não se desgastavam, tudo isso serviu para ensinar humildade e dependência radical de Deus. A geração anterior confiou na própria força, ou então teve medo dos gigantes de Canaã, né? Essa nova geração precisava aprender a confiar exclusivamente na provisão e na orientação divina. Era um processo de amadurecimento, sabe? De quebrar a autoconfiança e construir a fé nele, preparando eles para os desafios da conquista e da vida na Terra Prometida. O deserto virou uma escola intensiva de relacionamento com Deus. Entendi. Uma escola de humildade, de dependência, forjada ali na rotina do deserto. E qual seria o segundo objetivo, segundo essa interpretação? O segundo objetivo era mais externo. Tinha a ver com os povos que habitavam Canaã. Enquanto Israel era moldado no deserto, a situação lá em Canaã também evoluía. A análise da fonte indica que esse período permitiu que a medida da iniquidade dos amorreus e outros povos cananeus chegasse ao limite. Como Deus já tinha mencionado séculos antes para Abraão, lá em Gênesis 15. Assim, a futura entrada de Israel na terra não seria vista só como uma conquista de território, mas como execução de um juízo divino, um juízo que já vinha sendo anunciado há muito tempo sobre práticas que Deus considerava abomináveis.
Isso nos leva a um ponto delicado que a análise menciona: o conceito de guerra santa. Como é que a fonte aborda isso nesse contexto específico? Sim, a análise usa esse termo, mas faz questão de contextualizar de forma bem rigorosa. É fundamental entender como a fonte ressalta que a Guerra Santa descrita aqui se refere a um comando divino específico, tá? Para um povo específico, que era Israel, em um momento histórico específico, a conquista de Canaã, e com um propósito específico, o juízo divino sobre aquelas nações e a entrega da terra prometida a Israel. A fonte é bem clara ao dizer que isso não estabelece um princípio geral para todas as guerras, nem mesmo para todas as guerras futuras de Israel. É uma categoria teológica e histórica muito particular, muito ligada à aliança de Deus com Israel e ao seu plano naquele momento. Compreendido. O contexto aqui é realmente crucial. E mesmo nesse período de disciplina, de espera, é interessante notar aquela frase no versículo 1, como o Senhor me dissera. Quer dizer, até mesmo a jornada circular fazia parte da orientação de Deus. O plano maior de levá-los à Terra Prometida não tinha sido abandonado, né? Exatamente. Essa frase é um lembrete constante da soberania e da fidelidade de Deus, mesmo quando as ações dele parecem demoradas ou indiretas do nosso ponto de vista humano. A disciplina não significava rejeição de forma alguma. O plano continuava em andamento, no tempo e no modo de Deus. E então, depois desses longos anos, vem a mudança. O versículo 2 e 3 trazem uma nova ordem. Então, o Senhor me falou, dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. É o fim da espera circular. Mas o caminho para o norte também tinha seus próprios desafios, né? E instruções bem específicas envolvendo passar perto de outros povos. Sim, a rota mais direta para o norte levaria eles a passar pelas fronteiras de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó, Israel. Por isso são chamados no texto de vossos irmãos. E a instrução divina é surpreendente, pela especificidade, pela restrição. Deus diz a Moisés, ali nos versículos 4 a 6, ordena ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. E continua: não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Nossa, essa instrução é realmente notável. No meio de um plano tão grandioso para Israel, Deus demonstra um respeito pela soberania e pelo território de outra nação. Uma nação ligada a Israel por parentesco, mas ainda assim distinta. Ele mesmo tinha estabelecido aquela fronteira. Precisamente. A análise da fonte destaca muito isso como uma demonstração da justiça e da fidelidade de Deus no espectro mais amplo. As promessas dele, os decretos dele, não se limitavam só a Israel. Deus tinha dado aquela região montanhosa a Esaú e seus descendentes, e essa decisão era respeitada. Israel não devia provocar conflito nem cobiçar aquela terra. Isso ensinava a nova geração não apenas a obedecer a Deus, mas também a respeitar os limites e as posses de outras nações, conforme determinado por ele. E a instrução vai além de só não atacar, né? O versículo 6 diz: comprareis deles por dinheiro comida para que comais, e também água deles comprareis por dinheiro para que bebais. Eles não deviam tomar nada à força, nem depender de uma hospitalidade forçada. Tinham que agir comercialmente. Isso reforça a ideia de uma passagem pacífica, ordenada. E, implicitamente, demonstra a confiança que Israel deveria ter na provisão divina. Se Deus estava mandando comprar, ele proveria os meios para isso. Não era para eles agirem como um bando de saqueadores desesperados, mas como um povo organizado, seguindo as diretrizes do seu Deus, que é um Deus de ordem e de justiça. Essa interação comercial pacífica ia contrastar fortemente com as batalhas que viriam depois contra nações cujo tempo de juízo tinha chegado. É fascinante ver como cada etapa da jornada, cada instrução, continha lições tão práticas e ao mesmo tempo teológicas.
E é nesse ponto da narrativa que Moisés faz uma pausa. Um interlúdio poderoso ali no versículo 7, dirigido diretamente à consciência daquela geração que o ouvia. Sim, o versículo 7 é um dos pontos altos dessa passagem. Talvez de todo o discurso de Moisés, né? Ele para a recapitulação histórica e se volta para eles dizendo: "Pois o Senhor, teu Deus, te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou." É uma declaração, assim, de tirar o fôlego. Coisa nenhuma te faltou. Depois de 40 anos atravessando um grande deserto. Essa frase parece que encapsula a mensagem central que Moisés queria gravar na mente deles, não é mesmo? Apesar da disciplina, apesar da aparente falta de progresso por tanto tempo, a realidade fundamental era o cuidado incessante de Deus. Sem dúvida alguma. É a afirmação mais clara possível da fidelidade e da providência divina. Moisés está dizendo: pensem bem, olhem para vocês. Vocês estão aqui hoje vivos, vestidos, alimentados, prontos para entrar na terra. Como isso foi possível neste ambiente tão hostil? Foi porque Deus esteve com vocês a cada passo. Ele conhecia as necessidades de vocês antes mesmo que vocês expressassem. Ele supriu tudo. A análise da fonte enfatiza que essa lembrança não era só para gerar gratidão pelo passado, mas principalmente para fortalecer a fé para o futuro. Faz todo sentido. Se Deus foi fiel em sustentar durante 40 anos de deserto, mesmo quando eles estavam, de certa forma, sob disciplina, certamente seria fiel nos desafios da conquista que estavam por vir. Era um argumento baseado na experiência vivida, na história concreta deles. Exato. Era para combater o medo e a dúvida que com certeza surgiriam diante das batalhas futuras. A memória da providência passada era a base da confiança na providência futura. Eles não precisavam temer os inimigos ou a falta de recursos, porque o mesmo Deus que os guiou e sustentou milagrosamente no deserto estaria com eles na terra. Ele conhecia o caminho, ele sabe que andas por este grande deserto, e ele garantiu o sustento, coisa nenhuma te faltou. E depois dessa pausa tão impactante, Moisés retoma a narrativa da viagem no versículo 8. Então, passamos de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da Arabá e de Elate e de Ezion-Geber. Depois viramo-nos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Ele descreve como contornaram Edom pacificamente e seguiram em direção a Moabe, preparando o cenário para os próximos eventos que ele vai relatar. Isso, a narrativa volta ao fluxo histórico, mostrando que a ordem de Deus foi cumprida. Eles respeitaram o território de Edom e continuaram a jornada para o norte, agora pelo leste do Mar Morto, em direção às planícies de Moabe, de onde, finalmente, entrariam em Canaã, pelo lado leste do Rio Jordão. Então, só para a gente recapitular os pontos principais que essa análise nos trouxe, temos Israel passando por um longo período de disciplina, rodeando o Seir. Isso serviu tanto para moldar o caráter do povo, quanto para aguardar o tempo do juízo sobre Canaã. Depois, a instrução para passar pacificamente por Edom, respeitando as fronteiras estabelecidas por Deus e comprando os suprimentos. Isso demonstra a justiça divina e a necessidade de confiança na provisão, e central a tudo isso, a afirmação retumbante da fidelidade sustentadora de Deus ao longo de 40 anos no deserto. Coisa nenhuma te faltou. Exato. A análise da fonte extrai algumas lições fundamentais disso. Primeiro, que o sustento de Deus é abrangente. Inclui sua graça, sua salvação, mesmo nos períodos de disciplina. O tempo no deserto, longe de ser perdido, foi um período de intensa obra divina no coração do povo. A fé na promessa e na provisão de Deus, simbolizada na presença constante do tabernáculo e no sustento diário, que a fonte interpreta como apontando para a provisão espiritual definitiva em Cristo, era o caminho para a vida e para a salvação. E sobre a fidelidade de Deus para com outras nações, como Edom, por exemplo? Essa é a segunda lição importante. A fidelidade de Deus não era exclusiva para Israel em todos os aspectos. Ele honra suas promessas e decretos com todas as nações, como a gente viu no caso de Edom. Isso ajuda a contextualizar as ações futuras de Israel em Canaã, não como um imperialismo arbitrário, sabe?
mas como o cumprimento de um plano divino maior, que envolvia tanto promessa para Israel quanto juízo para outras nações, tudo dentro da soberania e da justiça de Deus, segundo a perspectiva apresentada ali. E o ponto que mais ressoa, acho que para todo mundo, que é o do sustento divino. Sim, esse é o clímax da passagem, né? O Deus fiel sustenta seu povo. A análise menciona os exemplos clássicos do maná, o pão do céu, e da água da rocha, como manifestações bem tangíveis desse cuidado diário e milagroso. E como você mencionou antes, a fonte faz uma conexão teológica profunda disso com a declaração de Jesus lá em João 6, "Eu sou o pão da vida", sugerindo que o sustento físico no deserto era um tipo, uma prefiguração do sustento espiritual pleno e eterno que Deus oferece em Cristo. Essa conexão é realmente poderosa. O sustento no deserto não era um fim em si mesmo, mas apontava para algo muito maior. Exatamente. A ideia central é que nossa dependência de Deus é total, tanto para as necessidades físicas quanto para as espirituais. O maná satisfazia a fome física, mas também ensinava a lição da dependência diária e apontava para o verdadeiro pão que satisfaz a fome da alma. A mensagem de Moisés para aquela nova geração, e que a análise ressalta, era incrivelmente prática e encorajadora. Olha, não temam o futuro, não temam as batalhas, a vida na nova terra. O Deus que providenciou tudo o que vocês precisaram por 40 anos neste lugar inóspito é o mesmo Deus que irá à frente de vocês e continuará a sustentá-los em todas as circunstâncias. A fidelidade passada era garantia da fidelidade futura. Pensando sobre tudo isso, especialmente nessa afirmação, "coisa nenhuma te faltou", dita a pessoas que viveram 40 anos em condições tão adversas, isso nos deixa com uma questão para refletir, não é? Como essa verdade sobre o sustento divino, mesmo em meio a jornadas longas, difíceis ou que parecem circulares, como isso pode ser aplicado ou compreendido em nossas próprias vidas, nos nossos desafios, o que significa confiar nesse cuidado constante quando nosso deserto particular parece se estender à nossa frente. Fica aí essa provocação para a gente pensar.